Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E vamos olhar a partir do verso 1 em diante para criarmos a introdução daquilo que já vimos e depois então faremos os comentários ao texto bíblico a partir do verso 5. Diz assim o texto bíblico: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o lado esquerdo. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas o rico assentado em lugares baixos. Aqui estes versículos condenam a precipitação. Por um lado, mostra que temos que ter cuidado na forma como agimos no nosso dia-a-dia. Não devemos voltar as costas a uma crise, não devemos abandonar aquilo que estamos a realizar e, ao mesmo tempo, analisamos aqui, vemos que a precipitação em colocar pessoas em lugares de destaque pode provocar consequências terríveis. Aqui a ideia não é manter o status quo, a ideia não é dizer, ok, aqueles que são ricos vão continuar a ser ricos, aqueles que são pobres vão continuar a ser pobres. Isto é quase um karma e não é isto que o autor sagrado está aqui a querer ensinar. Mas está a mostrar que as pessoas que de facto já têm servido em determinadas áreas da vida deveriam ser utilizados com mais-valia para a sociedade. Não devem ser desprezados de uma forma precipitada. E este é o grande ensino que nós encontramos aqui nestes textos bíblicos. Infelizmente, às vezes, quando são mal interpretados os textos, dizemos barbaridades sobre eles. Por isso é tão importante nós analisarmos o que está a ser dito dentro do seu contexto. E o contexto literário foram exatamente os versos anteriores que eu acabei de ler. Por isso mesmo, os textos têm a ver com aquilo que se fala acerca da sabedoria e da forma como devemos lidar com as crises. E as pessoas que têm desempenhado funções importantes na sociedade poderão ser elas também mais-valias, ser um recurso importante com palavras de sabedoria, conselhos para podermos continuar a progredir na nossa nação. É fundamental não desprezarmos os valores. E é por isso que é tão importante ouvirmos também aqueles que já têm experiência em determinadas áreas para aí efetivamente recolhermos essas mais-valias. Depois vemos o Salomão dizendo algo também que continua nesta mesma linha. Esta mesma linha onde ele diz: Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como o servo sobre a terra. Aqui não tem a ver com a ideia, mais uma vez, de estatutos sociais que se devem perpetuar. Não é nada disso que está aqui em causa, mas sim com a usurpação de algo que não é legítimo. Ou seja, muitas vezes nós assistimos a pessoas que querem ter determinadas coisas, mas para isso provocam situações de crise, furtam aquilo que não é deles, ocupam espaços que não lhes pertencem. E infelizmente nós assistimos de uma forma muito vincada, após o nosso 25 de Abril, a situações deste género, a pessoas que ocuparam espaços que não lhes pertenciam simplesmente porque estavam vazios, e um desrespeito pela propriedade privada tremendo, que eu creio que hoje todos nós que somos um pouco mais sensíveis a esses aspectos, certamente não acharíamos piada nenhuma alguém entrar pela nossa casa e simplesmente começar a dizer isto é nosso, está ocupado, pertence-nos. E no fundo é isto que Salomão está aqui a refletir, ou seja, a questão da propriedade privada é algo importante. Não devemos furtar, roubar aquilo que pertence a outros. Por isso aqui a ideia do servo que está no cavalo do seu senhor e o seu senhor é que vai a pé. Ou seja, é forçado publicamente a ser humilhado a alguém, não sabemos se honestamente ou não o fez, mas tomou e era rico,
era um senhor, era um príncipe, provavelmente alguém honesto, mas de facto esta situação não deveria ser invertida. E aqui não tem a ver, como eu já disse, com a questão dos papéis ou manter as classes sociais. Há alturas em que de facto as coisas precisam de ser alteradas, precisa de ser distribuída a riqueza de uma forma mais igualitária. E no nosso país nós assistimos também a isso, a discriminações e a discrepâncias cada vez maiores entre aqueles que têm muito, são cada vez menos, e aqueles que têm menos, são cada vez mais. E já dizia um dos nossos ministros, e achei a frase interessante: quantos pobres são necessários para fazer um rico no nosso país? Eu creio que esta é uma reflexão importante que nós devemos fazer. Eu costumo explicar isto aos meus filhos de uma forma muito simples, dizendo, ok, a riqueza do país é como se fosse um bolo. E se há uma pessoa que come metade do bolo sozinha, e temos alguns no nosso país que comem metade do bolo sozinhos, significa que a outra metade é para os 10 milhões que sobram. Então temos que distribuir aquela metade e é óbvio que os outros 10 milhões vão apanhar algumas migalhas. Portanto, esta ideia às vezes de riqueza, a corrida aos bens, é uma ideia que nós deveríamos refletir seriamente, mas o texto bíblico que aqui está não defende essa ideia de um karma que se mantém, um estatuto social que se mantém sempre, não é isso, mas tem a ver com também não usurparmos aquilo que é dos outros por direito, tem a ver com a preocupação da propriedade privada também. O verso 8 deste texto bíblico ainda prossegue a dizer: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordeu-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se a perigos. Mais uma vez, este texto bíblico está ligado com o anterior, certamente com esta ideia dos servos que usurpam aquilo que não lhes é por direito, e aqui tem a ver com esta ideia, eventualmente, de estar a roubar aquilo que é propriedade de terceiros. Por isso, o cuidado e o alerta que é feito aqui para que as pessoas possam viver de uma forma honesta, ficar com aquilo que é seu e trabalhar com afinco para obter aquilo que é seu. O verso 10 ainda diz: se o ferro está embotado, não se lhe pode afiar o corte. É preciso se lhe redobrar as forças, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Este verso aqui é extremamente sábio também. Se você tiver uma faca em casa, tiver a tentar cortar com ela, e se não for afiar aquela faca, leva o dobro do tempo para fazer o serviço. É por isso que é tão importante, por vezes, afiarmos as nossas facas antes de podermos servir, isto na mera culinária. Mas, efetivamente, se olharmos para a perspectiva do que é que isto quer dizer em termos espirituais, em termos de valores, em termos de prática do dia-a-dia, talvez aqui podemos retirar algumas lições importantes. Se nós, por exemplo, no nosso trabalho estamos constantemente a ser desatualizados, a nossa metodologia de trabalho está desadequada, já não funciona porque surgiram novas tecnologias, temos de facto situações hoje que facilitam muito mais a nossa maneira de fazer as coisas, então talvez é a altura, vou usar aqui aspas, a altura de afiar a nossa faca, ou seja, a altura de criar e de aprender uma nova maneira de trabalhar para poder ser mais eficazes, para que a nossa faca possa cortar mais afiada, possa cortar mais depressa, com melhor qualidade. E para isso é necessário afiar a faca. É preciso que a nossa ferramenta de trabalho esteja efetivamente em condições de ser utilizada. Eu sei que muitas vezes, com o passar dos anos, a pessoa cristalizou num certo modelo, numa certa maneira de fazer as coisas e por vezes tem dificuldade em se ajustar a novas tecnologias, a novas maneiras de resolver problemas. E isso muitas vezes cria crises, literalmente. Não é que os projetos não sejam interessantes, não é que a entidade patronal ou o local de trabalho onde eu estou não tenha razão naquilo que está a propor. Só que nós, de facto, já temos a nossa faca que não corta. Já temos aquela maneira de fazer as coisas. Precisamos de uma nova mentalidade. Precisamos, de facto, de estar abertos a aprender. Eu creio que quando nós tivermos essa atitude, efetivamente as coisas poderão ser diferentes. Poderemos ser de novo
reutilizados, poderemos afiar a nossa faca e de facto ter outra vez condições de trabalho mais adequadas, ser outra vez efetivos e eficazes na tarefa que temos para desempenhar. O verso 11 aqui do texto bíblico ainda nos diz: se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Diz aqui então Salomão: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios o devoram. A palavra do sábio é a melhor proteção, é a mais adequada para efetivamente a pessoa não sofrer o dano. Mas as palavras dos tolos realmente traz problemas, traz dificuldades no dia a dia, na forma como nós nos conduzimos. Então isso conduz-nos diretamente a uma reflexão que é: como é que eu uso as minhas palavras? Quantas vezes nós vemos problemas a serem criados por palavras que foram ditas de uma forma irrefletida? Quantas vezes, talvez, na nossa relação conjugal, as feridas que são feitas por palavras irrefletidas, palavras, deixa-me usar aqui a expressão bíblica, ditas quase como por um tolo, palavras que foram ditas sem pensarmos, sem termos a consciência do que estávamos a dizer e como estávamos a ferir o nosso cônjuge. E efetivamente precisamos de ter mais palavras sábias no nosso discurso. Precisamos de aprender a ter palavras adequadas nas nossas relações, porque elas efetivamente constroem, elas edificam. E o verso 13 aqui do nosso livro de Eclesiastes ainda nos diz: as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas são loucura perversa. Vemos como realmente alguém que é tolo só diz tolices, no fundo. Seja do princípio ao fim, ele não diz coisa nenhuma que se aproveite. Mas no verso 14 o texto bíblico ainda diz: o estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não o sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Vemos aqui, Salomão sempre teve este cuidado de falar sobre a sabedoria e sobre aquele que é tolo. Por outro lado, aqui nós analisamos o texto bíblico e alguns destes versículos são extremamente apropriados. E vemos realmente que a pessoa que é tola normalmente fala e fala demais. Nós sabemos isso, é só olhar muitas vezes aquelas pessoas que são, enfim, um pouco mais sem pensar, são menos cuidadas. E nós verificamos que são pessoas que normalmente falam demais, não têm o controle, o autodomínio para se calarem. E muitas vezes sofrem consequências por estar a dizer coisas que não refletiram. Eu costumo dizer que são pessoas tipo Lucky Luke, que falam mais rápido do que aquilo que pensam. O Lucky Luke era uma personagem da banda desenhada que era mais rápido do que a sua própria sombra. Aqui as pessoas são mais rápidas a falar do que aquilo que pensam. E efetivamente, quando fazem isso, então estragam muitas coisas à sua volta. Precisamos de aprender a ser ponderados. Se você tem esta dificuldade, há uma forma muito simples de começar a mudar isso. A Bíblia diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus e Deus a dá sem lançar em rosto. Se você sente que tem falta de sabedoria, sente que por vezes fala demais e não deveria, diz coisas que ofendem e magoam outros, às vezes até sem intenção, não procura magoar, não procura ofender, mas o faz, as outras pessoas ficam ofendidas. Então é necessário clamar a Deus por sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dá essa sabedoria e não lança em rosto. O verso 16 aqui do nosso texto bíblico ainda nos diz: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, cujo príncipe se banqueteiam já de manhã. Vemos aqui esta alerta que Salomão faz para aqueles que têm a responsabilidade de governar um país e, afinal de contas, o que eles fazem é almoços e jantares e festas e pouco mais do que isso. Realmente é um povo condenado. É um povo que seria como se fosse governado por uma criança. Eu espero que realmente nós tenhamos o bom senso de não colocar à frente da nossa nação governantes que no fundo são crianças grandes, mas são crianças, muitas vezes mimadas, crianças que procuram os seus próprios interesses e que querem simplesmente satisfazer a si próprias. Tenhamos a cautela para que isso não aconteça com o nosso próprio povo. Nem coloquemos governantes que, no fundo, só se preocupam mais consigo próprio, com as suas próprias férias, com os seus feriados, com os ver
e viajar daqui para ali, no fundo à custa dos impostos de cada um de nós. Precisamos, sem dúvida alguma, ouvir com atenção as alertas que este texto nos deixa para cada um de nós. O verso 17 diz: Ditosa tu és, ó terra, cujo rei é filho nobre, cujos príncipes se sentam à mesa no seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Vemos aqui a importância também da família que governa. Neste caso aqui Salomão falava acerca dos reis e dos príncipes. Não tem a ver agora se vamos ter ou não monarquia, não é isso, mas tem a ver com os governantes e a importância que é de que os governantes façam o seu trabalho, mas ao mesmo tempo a importância que os governantes também só se sentem à mesa ou só descansem na altura que têm para descansar e não para se dedicar ao lazer, para se dedicar às bebedeiras, para se dedicar a coisas que não constroem efetivamente a paz e a serenidade de uma nação. O verso 18 ainda continua a dizer: pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Aqui temos mais uma vez Salomão a falar acerca da preguiça. Era um tema recorrente que ele usa para alertar. Efetivamente, se cada um de nós se encosta para dormir, para descansar simplesmente e não quer trabalhar, há consequências severas na nossa própria vida, na vida familiar de cada um de nós. A nossa própria habitação começará a degradar-se e todos nós conhecemos esta maneira. Se nós olharmos, por exemplo, para algumas propriedades que foram abandonadas, literalmente, pelos herdeiros ou pelas pessoas porque ficaram demasiado idosas e não têm condições de fazer a manutenção às coisas, efetivamente as coisas começam a deteriorar-se. E aqui a importância de pormos mãos à obra, trabalharmos com afinco para que as coisas estejam em condições. E o verso 19 ainda diz: o festim faz-se para rir, e o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Aqui mais uma vez temos o pensamento daquele que olha para a vida numa mera perspectiva materialista, pensando em festas, vinho e dinheiro. Estes seriam os três elementos que a pessoa consideraria mais importantes da vida. E a maior parte das pessoas que não têm Deus, que não olha numa perspectiva do eterno, na perspectiva espiritual, realmente valoriza estes aspectos, pensando que a alegria pode ser produzida por festas, por meios artificiais. A palavra de Deus é muito clara, que a alegria que evade o nosso coração e que pode ser permanente é a alegria que Deus coloca em nós. Todas as festas não quer dizer que são erradas, estar com amigos não é mau, mas não é isso que vai preencher o nosso ser. É a ação de Deus em nós que pode transformar radicalmente a nossa vida. O verso 20 ainda diz: nem no teu leito amaldiçoas o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Vemos aqui a importância de tomarmos atenção àquilo que nós dizemos. Aqui, mais uma vez, não tem a ver com a monarquia ou não tem a ver com a figura do Estado que nós temos, se é presidencialista ou se é monárquico. Não quero entrar nessa discussão, mas aqui tem a ver com a forma como nós falamos, a forma como nós permitimos que os pensamentos ganhem asas no nosso interior. E aqui Salomão faz a reflexão na forma como eles acontecem. E muitas vezes começam a acontecer quando nós estamos deitados, quando nós estamos a pensar, a meditar, quando estamos tranquilos da vida, começamos a dar aso a muitas ideias que não são necessariamente justas. E por isso mesmo, muitas vezes começamos a dizer, então sim, coisas que são incorretas, coisas que não são adequadas, e isso pode prejudicar seriamente aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que é tão fundamental nós vigiarmos sobre a nossa maneira de pensar. O capítulo 11 do livro de Eclesiastes, nós chegamos lá agora, e vamos ler o verso 1. E ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Este princípio tem sido aplicado tanto na vida material como na vida espiritual. Há aqui uma grande lição que nós podemos aprender. E esta lição Salomão quer nos ensinar e diz: se uma pessoa investir o seu tempo, o seu dinheiro, as suas capacidades em fazer o bem, no fundo ele vai recolher os benefícios dessa sua atitude. Ou seja, se a pessoa lançar o pão sobre a água,
Esta é a ideia. Depois de muitos dias o recolherá. É óbvio que em termos práticos a coisa não funciona assim. Se nós lançarmos sobre a água de um rio alguma coisa, a corrente leva esse mesmo pão para longe, para distâncias enormes. Mas, no entanto, aqui tem a ver com a forma como nós agimos, a forma como nós semeamos as coisas à nossa volta, seja a nível material, seja a nível espiritual. É por isso que Jesus nos dizia que tudo quanto quisermos que os homens nos façam, fazeis vós também a eles. Ou seja, é uma atitude de termos esta percepção, e se olharmos para o ciclo da água, aí sim funciona. Os rios correm para o mar, no mar a água evapora, sobe até aos céus, forma as nuvens e volta a cair, então formar rios e assim sucessivamente. Vemos que esta é a mentalidade, este é o ensino que Salomão nos quer deixar aqui, para nós percebermos que as nossas ações têm consequências. Têm consequências positivas se forem ações positivas, têm consequências negativas se forem ações negativas. O verso 2 ainda diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ou seja, fala-nos da generosidade, da forma como nós devemos agir com os outros. E o verso 3 diz também: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ali ficará. Quem somente observar o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Salomão aqui reconhece que de facto há situações, há atitudes da parte de Deus que nós não compreendemos. E eu tenho que concordar com ele. Há de facto coisas que nós não conseguimos vislumbrar, não conseguimos entender. E ele dá aqui alguns exemplos de coisas que nós não compreendemos nem na própria natureza. E é fundamental nós nos mantermos na dependência de Deus, sabendo sim que o seu caráter é um caráter fiel, um caráter bom para conosco. E eu gostaria de concluir o nosso tempo aqui lendo ainda este último texto bíblico, neste capítulo 11 do livro de Eclesiastes, a partir do verso 6, dizendo: semeia-se pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas. Igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Vemos que Salomão estava muito consciente desta perspectiva, que afinal fazer tudo sem Deus é pura vaidade, é oco, é vazio. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.